Olá, querido irmão, querida irmã. Que alegria poder encontrar você mais uma vez aqui neste espaço de fé, de esperança e de fortalecimento espiritual. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todos aqueles que você ama. É sempre um privilégio poder compartilhar com você momentos tão preciosos na presença de Deus, momentos que nos aproximam da sua palavra, que nos ensinam, que nos edificam e que nos fortalecem para enfrentar as lutas do dia a dia. Quero que você se sinta acolhido e abraçado agora, como se estivéssemos reunidos em uma grande família da fé, unidos em um só coração, buscando juntos a direção do Espírito Santo e deixando que a verdade da Bíblia ilumine os nossos caminhos. Aqui não há barreiras, não há distâncias, apenas a certeza de que quando dois ou mais estão reunidos no nome de Jesus, Ele se faz presente. E é nessa certeza que caminharemos juntos nesta mensagem. Prepare o seu coração, porque Deus tem algo especial para falar com você hoje, algo que pode transformar a sua maneira de enxergar as situações e renovar a sua esperança. Mas antes de entrarmos na reflexão de hoje, quero pedir que você já se inscreva aqui no canal, ative as notificações para não perder nenhuma palavra abençoada. Deixe o seu like porque isso ajuda muito a espalhar a mensagem do Evangelho. E no final do vídeo, não se esqueça de comentar, compartilhando a forma como Deus falou com você através desta palavra. A sua participação é muito importante, porque assim esta corrente de fé vai alcançando cada vez mais vidas. Palavra do dia, mensagem e oração da tarde. Hoje nós vamos meditar em uma passagem muito especial, que está no segundo livro das Crônicas, capítulo 35, versículo 26, onde está escrito: quanto ao restante dos feitos de Josias e as suas benevolências, conforme está escrito na lei do Senhor. Querido irmão, querida irmã, este versículo pode parecer pequeno, mas ele carrega uma profundidade extraordinária. Ele fala a respeito da vida do rei Josias, um homem que marcou a sua geração pela obediência e pelo zelo com as coisas de Deus. Quando a Bíblia diz que além dos feitos de Josias havia também suas benevolências registradas, isso mostra que a sua vida não se limitou a grandes conquistas militares ou decisões políticas, mas também ao cuidado com a lei do Senhor e com o bem-estar do povo. Essa é uma mensagem poderosa para nós, porque muitas vezes vivemos em uma sociedade que valoriza apenas os grandes feitos, as realizações visíveis, aquilo que chama a atenção das multidões. Mas aqui a palavra nos lembra de que Deus não olha apenas para as obras externas, mas também para a disposição do coração, para a bondade que é praticada muitas vezes em silêncio, para a fidelidade que é demonstrada mesmo quando ninguém está observando. O rei Josias tinha apenas 8 anos de idade quando começou a reinar, e mesmo tão jovem, buscou ao Senhor de todo o coração, restaurou a adoração verdadeira e conduziu o povo de volta ao caminho da obediência. Isso mostra que a idade, as condições externas ou as dificuldades não são obstáculos quando existe um coração disposto a obedecer e a amar a Deus. A palavra do dia, mensagem e oração da tarde nos convida hoje a refletir sobre o legado que nós estamos deixando. Será que as nossas atitudes têm refletido a bondade do Senhor? Será que as nossas palavras têm transmitido vida? Será que a nossa maneira de viver está sendo um testemunho para aqueles que nos cercam? Muitas vezes pensamos que para marcar a história precisamos fazer algo grandioso, mas Deus valoriza os gestos de amor, a generosidade, a obediência e o cuidado com o próximo. Josias ficou conhecido não apenas pelas reformas que fez no templo, mas também pelas suas benevolências, e isso foi digno de registro eterno na palavra de Deus. É maravilhoso pensar que o Senhor conhece cada detalhe da nossa vida. Aquilo que para o mundo pode parecer pequeno ou insignificante, para Deus tem valor eterno.
cada oração feita em secreto, cada ajuda oferecida sem esperar reconhecimento, cada atitude de fidelidade que ninguém vê, tudo isso está sendo registrado diante de Deus. O legado de Josias nos ensina que a verdadeira grandeza não está apenas no que realizamos diante dos homens, mas no que construímos diante do Senhor. Por isso, querido irmão, querida irmã, abra hoje o seu coração para refletir sobre essa palavra. Qual tem sido a sua motivação ao servir? Você tem buscado reconhecimento ou tem buscado agradar ao coração de Deus? O exemplo de Josias nos mostra que vale a pena viver uma vida de entrega e fidelidade, porque o Senhor honra aqueles que o honram. Que a nossa vida também possa ser lembrada como uma vida de benevolências, de amor e de obediência. Amado irmão, amada irmã, chegamos ao momento de mergulhar ainda mais fundo na palavra do Senhor e compreender a mensagem espiritual que está registrada no segundo livro das Crônicas, capítulo 35, versículo 26. Quanto ao restante dos feitos de Josias e as suas benevolências, conforme está escrito na lei do Senhor. Esse texto nos mostra algo fundamental. Josias foi um homem que não apenas exerceu autoridade como rei, mas também viveu uma vida marcada pela fidelidade, pela bondade e pela obediência à lei de Deus. A menção às suas benevolências revela que sua vida de fé não se restringiu ao ambiente religioso, mas transbordou em atitudes concretas que marcaram sua geração. O rei Josias se destaca em toda a história de Israel por ser um dos reis que mais buscou restaurar a verdadeira adoração ao Senhor. Desde muito jovem, ainda com apenas 8 anos de idade, começou a reinar e, ao chegar à idade adulta, dedicou-se a fazer o que era reto diante de Deus. No segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 2, está escrito: "E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda." Essa descrição mostra que sua vida foi alinhada com a vontade de Deus, sem concessões ao pecado e sem buscar atalhos. Ele não apenas ouviu a lei do Senhor, mas colocou-a em prática. Esse aspecto da vida de Josias nos lembra de outro princípio muito importante que está na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 22. "E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos." Ouvir a palavra é essencial, mas não basta. É necessário praticar. Josias não se limitou a conhecer a lei, mas a cumpriu e, além disso, conduziu o povo a também obedecê-la. Ele ordenou a restauração do templo, celebrou a Páscoa de forma correta, retirou os ídolos e reconduziu o povo ao caminho da verdade. O versículo que lemos no início fala de benevolências, e isso traz um significado profundo para nós. Benevolência não é apenas um ato de bondade isolado, mas um estilo de vida que revela o caráter transformado por Deus. Josias não deixou sua bondade escondida. Ela foi tão marcante que ficou registrada na história sagrada. Isso nos mostra que Deus valoriza não somente as grandes realizações que chamam a atenção das multidões, mas também os gestos de amor, de compaixão e de cuidado com o próximo. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 40, disse: "Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes." Ou seja, todo ato de bondade que realizamos em nome de Deus não passa despercebido. Quando olhamos para a vida cotidiana, percebemos como essa mensagem é prática. Quantas vezes pensamos que apenas as grandes obras são importantes, quando na realidade Deus vê cada detalhe. Uma palavra de encorajamento, uma oração feita por alguém que sofre, um gesto de generosidade para quem precisa. Tudo isso se torna registro diante do Senhor.
Josias foi lembrado não apenas por sua liderança, mas também pelas suas benevolências, e isso nos desafia a refletir. Será que as nossas ações têm sido motivadas pela lei do amor de Deus? Outro ponto importante é que Josias se manteve firme, mesmo vivendo em uma geração corrompida. Antes dele, muitos reis haviam se afastado dos caminhos de Deus, levando o povo à idolatria e ao pecado. Mesmo assim, Josias decidiu ser diferente. Isso nos remete ao que está escrito no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da banda da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa postura de decisão é essencial. Assim como Josué e Josias, nós também precisamos escolher servir ao Senhor, ainda que o mundo caminhe em outra direção. Querido irmão, querida irmã, a lição que aprendemos é clara. A fidelidade a Deus e as obras de bondade andam juntas. A fé verdadeira se manifesta em atitudes concretas. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9, nos lembra: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Josias não se cansou de fazer o que era certo, e sua memória permaneceu como exemplo até hoje. Assim, em nossa vida prática, somos chamados a seguir o mesmo caminho. Não importa se você tem muitos recursos ou poucos, se ocupa uma posição de destaque ou vive em simplicidade. O que importa é que cada atitude sua seja guiada pela lei do Senhor e pelo amor que vem dele. A bondade que praticamos hoje, mesmo que seja pequena aos olhos do mundo, pode ser o testemunho que transformará uma vida, pode ser a semente que brotará no coração de alguém, pode ser a resposta para a oração de um irmão necessitado. Portanto, assim como Josias deixou um legado de benevolência, também nós somos convidados a viver de maneira que a nossa história seja lembrada como um testemunho de fidelidade, de amor e de serviço ao Senhor. Abençoado irmão, abençoada irmã, chegamos ao momento final da nossa reflexão, e é aqui que Deus deseja falar profundamente ao seu coração. A passagem do segundo livro das Crônicas, capítulo 35, versículo 26, nos lembrou de algo essencial. A vida de Josias foi marcada não apenas por feitos grandiosos, mas também por benevolências registradas como parte de sua história diante do Senhor. Isso significa que, para Deus, cada detalhe da nossa vida importa. Cada gesto de amor é registrado, cada atitude de obediência tem valor eterno. E é justamente sobre isso que precisamos refletir agora. Qual legado estamos construindo? O que será lembrado de nós quando o tempo passar? Será que nossa vida será marcada apenas pelas conquistas materiais, pelos títulos, pelas realizações humanas? Ou será que seremos lembrados pela bondade, pela fé, pela fidelidade a Deus e pela forma como amamos o próximo? Querido irmão, querida irmã, o mundo em que vivemos muitas vezes nos pressiona a buscar apenas os grandes feitos, a competir, a provar valor diante das pessoas. Mas a palavra nos ensina que o verdadeiro valor está em viver de forma íntegra, em praticar a justiça, em amar a misericórdia e em andar humildemente com o nosso Deus, como está escrito no livro do profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Essa é a essência da vida de quem deseja agradar a Deus. Josias não viveu para si mesmo, mas buscou agradar ao Senhor e conduzir o povo de volta à verdade. E o mais lindo é perceber que sua fidelidade foi registrada para sempre na Bíblia, servindo de inspiração até hoje.
Isso nos ensina que uma vida vivida em obediência a Deus nunca é em vão. Mesmo que não sejamos reconhecidos pelos homens, mesmo que os aplausos não venham, o Senhor, que vê em secreto, está atento a cada detalhe, como o próprio Jesus nos ensinou no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 4. Para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Querido irmão, querida irmã, talvez você esteja enfrentando momentos em que parece que nada do que faz é valorizado. Talvez você tenha ajudado pessoas e não recebeu gratidão. Talvez tenha se esforçado em sua casa, na sua família, no seu trabalho e ninguém percebeu. Mas Deus viu. Ele conhece suas lutas, seus sacrifícios, suas lágrimas e seus gestos de bondade. Nada está perdido diante dele. Assim como as benevolências de Josias foram registradas, também as suas estão sendo guardadas nos céus. E no tempo certo, o Senhor recompensará você. Por isso, não desanime. Continue firme. Continue praticando o bem. Continue confiando no Senhor. A promessa está registrada na Epístola aos Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes, pois servistes aos santos e ainda servis. Essa é a certeza que deve encher o nosso coração de esperança. O nosso Deus não se esquece. O que você faz com amor, o que você realiza com fé, permanece diante dele. Agora pense comigo. E se hoje fosse o último dia da sua vida, o que ficaria registrado de você? Essa não é uma pergunta para gerar medo, mas para trazer consciência. O que estamos plantando hoje determinará o fruto que será lembrado amanhã. Josias plantou fidelidade e colheu reconhecimento eterno. Você também pode plantar sementes de fé, de amor, de bondade e de obediência, e assim construir um legado que glorifique o nome de Deus. E lembre-se, não se trata de fazer coisas extraordinárias para impressionar, mas de viver cada dia com propósito, ser fiel nas pequenas coisas, ser honesto quando ninguém está olhando, estender a mão ao necessitado, dedicar tempo à oração, ensinar os filhos no caminho do Senhor, perdoar mesmo quando dói, amar mesmo quando não é fácil. Tudo isso forma um legado, tudo isso é escrito diante de Deus. Querido e amado irmão, querida e amada irmã, talvez você esteja carregando feridas do passado, lembrando de erros que cometeu, decisões erradas que tomou, caminhos que não agradaram a Deus. Mas quero que você saiba que a misericórdia do Senhor é maior do que a sua culpa. Assim como Josias escolheu mudar a história de uma nação trazendo de volta a adoração ao Senhor, você também pode decidir hoje escrever uma nova página da sua vida. Não importa como começou, importa como vai terminar. O apóstolo Paulo declarou em sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Essa deve ser a nossa meta, terminar a jornada com fidelidade, guardando a fé até o fim. Portanto, receba esta palavra como um chamado de Deus para a sua vida. Viva com propósito, ame com intensidade, sirva com alegria e confie que tudo o que você faz para o Senhor não é em vão. Ele está com você. Ele fortalece os seus passos. Ele guarda o seu coração. Ele escreve a sua história. E agora, com essa certeza, vamos juntos elevar a nossa oração, colocando diante de Deus a nossa vida, o nosso coração e o desejo de viver como Josias, deixando um legado de fé e de benevolência. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós entramos agora na Tua presença com gratidão e com reverência. Obrigado, Senhor, por esta palavra poderosa que nos lembra do exemplo do rei Josias, um homem que viveu em fidelidade, que praticou o bem e que deixou registrado um legado de benevolência diante de Ti.
Pai amado, nós reconhecemos que muitas vezes somos fracos, que falhamos, que deixamos de fazer o que deveríamos, mas hoje te pedimos que nos fortaleças para que possamos viver de acordo com a tua vontade e cumprir os teus mandamentos. Senhor, ajuda-nos a sermos homens e mulheres de fé, que não apenas ouvem a tua palavra, mas a colocam em prática no dia a dia. Assim como Josias não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, queremos também permanecer firmes no teu caminho. Dá-nos coragem para rejeitar o pecado, para abandonar os ídolos modernos que tentam roubar o nosso coração e para permanecermos fiéis a ti em todo o tempo. Deus amado, queremos que a nossa vida seja lembrada não pelas conquistas passageiras, mas pelas atitudes de amor, de misericórdia, de generosidade e de fé. Queremos ser instrumentos nas tuas mãos para levar esperança aos que sofrem, consolo aos que choram e luz aos que andam em trevas. Enche-nos com o teu Espírito Santo para que possamos refletir o caráter de Cristo em cada gesto, em cada palavra, em cada decisão. Senhor, fortalece o coração deste irmão e desta irmã que estão orando comigo agora. Tu conheces as suas lutas, as suas dores, as suas lágrimas. Tu sabes das vezes em que se esforçaram e não foram reconhecidos, das vezes em que ajudaram e não receberam gratidão. Pai querido, lembra-os de que nada está oculto diante de ti. Tudo o que eles fazem com amor está sendo registrado nos céus. Pai, renova a esperança, cura as feridas, dá forças para prosseguir. E faz com que cada um aqui possa terminar a carreira como Paulo declarou, guardando a fé até o fim. Que possamos olhar para frente com confiança, sabendo que tu és fiel e que as tuas promessas nunca falham. Nós te agradecemos por esta palavra que edifica, que corrige, que consola e que fortalece. E entregamos a nossa vida, o nosso coração e o nosso futuro em tuas mãos. Oramos assim no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta mensagem falou ao seu coração, eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e comentar aqui embaixo como Deus ministrou a sua vida através desta palavra. O seu comentário é muito importante e ajuda a espalhar a mensagem do Evangelho para que mais pessoas sejam alcançadas.